como já foi tratado aqui no período da manhã, o servidor público ele é fundamental nesse processo. Ter condições de dar acesso à informação e sabendo resguardar a informação que é sigilosa. Ele precisa estar bem capacitado. Sobre a importância do sigilo, da restrição de acesso, é o que afirma a professora Ieda Bernardes, diretora do Arquivo Público do Estado. A gente gravou um depoimento da doutora Ieda, vamos conferir a opinião dela. Na verdade, a gente vive esse cenário, quer dizer, um certo desequilíbrio entre a legislação que assegura acesso pleno às informações, né, e uma lei, a Lei 2.527, que regulamenta, então, o artigo 5º da Constituição Federal, e a ausência, até o atual momento, de uma lei de proteção aos dados pessoais. Isso está em tramitação, há propostas nesse sentido no Congresso Nacional, só que ainda não se chegou a um consenso, né? Não se formatou ainda uma proposta nesse sentido. É evidente que a lei é bem explícita a esse respeito. As leis em vigor que restringem o acesso à informação continuam vigentes. Por exemplo, a lei de sigilo fiscal, de sigilo médico, todas essas leis continuam em vigor, não é? Então, elas não deixaram não perderam a sua vigência em função da lei. No entanto, nós não temos dispositivos ainda bastante específicos para identificar o que deve ser restrito do acesso público. Então, essa restrição depende desses estudos e pesquisas realizados por grupos, né, de servidores sobre a produção documental do órgão, até que uma lei, né, com uma indicação mais clara, mais precisa sobre o que é dado pessoal, o que é informação pessoal, possa nos orientar nesse processo. Então, o servidor público, neste momento, ele ocupa uma posição difícil, na verdade. De um lado, ele precisa assegurar acesso pleno às informações. Por outro, ele tem o dever de proteger o que é sigiloso e o que é pessoal. Contudo, fica a pergunta, e o que é sigiloso e pessoal? Então, se o poder público não produz critérios objetivos, bastante bem fundamentados para restringir o acesso a esses documentos, os servidores ficam sem uma orientação segura de como praticar essa restrição de acesso, né? Então, eles ocupam uma posição estratégica e, de outro lado, uma posição bastante delicada. Por isso que é fundamental investir em capacitação. Para dar efetividade à Lei de Acesso à Informação no âmbito das administrações municipais, é importante que os municípios conheçam em profundidade os documentos que eles produzem no exercício das suas funções e atividades. Se os municípios não conhecem a sua produção documental, como que eles vão conseguir identificar o que tem restrição, o que é sigiloso e o que é pessoal? Então, esse estudo sobre a produção documental dos municípios é indispensável para se proteger, nos termos da lei, né, os documentos sigilosos e pessoais. Interessante, então, a opinião da professora Ieda. A gente tem aqui o Marcelo Chaves, ele pode complementar essas informações aí com base na experiência dele de dar o apoio aos municípios pelo Arquivo Público do Estado. Então, Marcelo, como que você pode complementar essas informações? Não, a fala da professora Ieda é realmente perfeita, né? Ela chama atenção sobre essa questão do desequilíbrio em relação à lei, né? Coisa que o próprio Levi já comentou aqui. Ela fala dessa necessidade de que a prefeitura se organize para implementar a lei de acesso no seu município, né, para dar proteção, inclusive, aos servidores públicos. Nós vamos comentar isso um pouquinho mais daqui a pouco, né?
E ela fala também de outro aspecto fundamental, que é a necessidade de se fazer o estudo da produção documental da prefeitura. Esses aspectos são assim essenciais, é muito certeira a opinião da IEDA, né? É uma abordagem que poucos municípios estão atentos, principalmente a esse aspecto do estudo da produção documental, Flávio. Ok, Marcelo. Então, indo até um pouco na linha do que a professora Ieda comentou, como então os municípios podem dar efetividade a essas ações de implementação da lei, fundamentados nessa restrição de acesso? Que instrumentos que eles têm para estabelecer as restrições de acesso? Bom, vejam, a lei deixa muito claro de que é dever do poder público proteger as informações pessoais e sigilosas. Mas a lei, ela não define como fazer isso. Ela não diz como que se dá esta proteção, né? Então, como é que eu vou saber como proteger os documentos sigilosos se eu não conheço a produção documental da minha prefeitura, certo? Então, a gente diz que a gestão municipal, ela precisa se organizar para dar cumprimento à lei. Por quê? Porque não há respostas prontas. A lei não define na minúcia, Flávio, ela não define na minúcia sobre os documentos que são sigilosos, tá certo? Então, a gente diz que esse trabalho também ele não pode ser delegado simplesmente ao setor jurídico. Por quê? Porque o setor jurídico ele é muito competente para analisar a legislação local, a legislação federal. Porém, o setor jurídico não tem a obrigação de conhecer a produção documental da prefeitura, certo? Então, a gente orienta que para identificar os documentos que são suscetíveis à restrição de acesso, são necessários estudos sobre a produção documental do órgão. Isso é fundamental. Isso a gente já falou. A lei federal, ela tem uma lacuna nesse sentido, certo? Então, para a gente realizar esse estudo, né, é preciso, então, localizar, identificar, organizar os documentos. E aí a gente diz, então, que esse trabalho é necessariamente um trabalho coletivo, aquilo que eu já falei. Não é um trabalho do departamento jurídico. É preciso, para isso, envolver toda, toda a prefeitura nesse levantamento documental. E é por isso que a gente insiste nisso. A gente insiste que não é possível dar acesso ao cidadão, né, dar acesso às informações ao cidadão, se a prefeitura não pratica a gestão documental. Então a gente diz, a gestão documental é condição primordial para se dar acesso à informação, Flávio. Ok, Marcelo, antes de dar prosseguimento com as suas explicações sobre a restrição de acesso, gostaria de salientar a todos que a gestão documental é um tema essencial e ele está previsto nesse programa de capacitações do programa Transparência Paulista. Ele será tema de uma capacitação inteira, de uma videoconferência inteira, que deve estar programada para os próximos meses. Vocês serão informados pelo site transparenciamunicipal.fundap.sp.gov.br, onde tem lá a programação dos próximos temas, quando vocês serão capacitados para efetivamente poderem implementar ações de gestão documental com essa orientação, com toda a expertise, a experiência do Estado na gestão dos seus próprios arquivos e na orientação dos municípios por um órgão específico do Arquivo Público do Estado. Então eu volto a palavra agora para o Marcelo, ele vai se aprofundar nessa questão da restrição do acesso. Pois bem, então, já que a lei ela não define, ela não detalha sobre os documentos que são sigilosos, a lei não traz lá um rol de documentos que são sigilosos, ela dá alguns parâmetros, algumas indicações. Então, esta competência fica reservada à autoridade do município. Ou seja, o que nós queremos chamar a atenção aqui é que esse é um processo que precisa ser construído pela prefeitura, certo? Não há nada pronto. Esta classificação ela precisa ser construída sobre os documentos sigilosos. Por exemplo, isso aí envolve
essa proteção em relação a perdas, a desvios e a alteração de informações. Então, isso que a gente chama a atenção dos gestores municipais, né? Que é necessário que ele assuma essa responsabilidade de construir, de classificar, fazer a classificação dos documentos sigilosos. Quais são os mecanismos para se fazer isso? A prefeitura tem que estudar. O governo do estado, por exemplo, ele optou por elaborar uma tabela de documentos sigilosos e, a partir daí, extrair aqueles documentos, né, que serão publicados como documentos sigilosos. O município precisa, a partir desse levantamento, desse estudo que precisa ser feito da sua documentação, ele, então, construir esta classificação dos documentos sigilosos. Com relação às informações pessoais, os documentos informações pessoais, a gente sabe que esses documentos não requerem classificação, certo? No entanto, como o Levi aqui já apontou, requer o esforço de interpretação. Qual é aquela informação pessoal que pode ser publicizada ou não? Então, esse esforço, o prefeito não está liberado. Os gestores da Prefeitura Municipal não estão liberados de se fazer esse esforço para construir a sua tabela de classificação e também discutir os parâmetros para a divulgação daquilo que é pessoal ou que não é pessoal, certo? A gente costuma lembrar que a administração municipal, ela já tem uma prática intuitiva de proteção a documentos sigilosos e pessoais. Ela só precisa reavaliar essa prática à luz da Lei de Acesso à Informação atual, certo? Então não é assim nenhum bicho também de 7 cabeças, certo? E a gente chama atenção também que, antes de mais nada, é preciso que a prefeitura se dedique a esse levantamento documental e definir critérios para a classificação dos documentos. Por que isso? Porque senão a prefeitura vai se dar aquele trabalho difícil de julgar o caso a caso, tá certo? Se você não classifica o documento com restrição de acesso, parte-se do pressuposto de que todos os documentos serão acessíveis ao cidadão, tá certo? Então, essa definição desses critérios é muito importante até para proteger o servidor, porque senão vai se cair naquele caso a caso. Então, hoje a prefeitura julga um determinado documento como sigiloso, certo? Daqui a 2 anos se faz um pedido de informação mais ou menos de um documento similar e pode ser que se tenha um critério diferenciado. Para evitar essa inconsistência, então é necessário que a prefeitura estabeleça esses critérios sobre o sigilo dos documentos, tá certo? Então aí a prefeitura vai definir o grau de sigilo, o prazo, mas vejam bem, toda definição de sigilo precisa ser acompanhada da justificativa. Por que eu digo que esse documento é sigiloso? Essa justificativa pode ser contestada pelo próprio cidadão, tá certo? Também outra coisa que a gente quer chamar a atenção é que é importante que se observe que, uma vez que eu defino que tal documento ele é sigiloso, eu tenho então que pensar em todo o processo de tramitação desse documento, desde a sua produção, né, a sua tramitação e a guarda do documento. Então eu tenho que estar atento. Eu tenho que ver que vários servidores vão manuseiam os documentos públicos. Será que ele está manuseando algum documento que tem restrição de acesso? E qual é a proteção que esse servidor tem, né? Se a prefeitura, né, se os servidores da alta gestão não definem esses procedimentos, tá certo? Então, é isso que é importante a gente salientar e é nesse sentido que a gente fala que esses critérios são importantes para resguardar e orientar os agentes públicos. Nesse sentido é que a IEDA chamou a atenção para a importância da capacitação de todos os servidores públicos com relação à Lei de Acesso à Informação.